Olá, eu sou Gabriel Garcia, estou conduzindo esse curso de Introdução à Mediunidade. Apresento a aula 14, Obsessão. Eis o roteiro que vamos seguir. Entender como é esse processo de interferência dos espíritos no exercício da mediunidade, estudar os seus tipos e causas, bem como os meios de combater essa interferência. Vamos então definir o que é a obsessão. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Daí a definição de modo bem direto. Todos nós estamos sujeitos à ação dos espíritos sobre nós quando estamos encarnados em todas as situações da nossa vida. Afinal, estamos cercados de espíritos. Dentre esse conjunto de espíritos, existem aqueles ruins ou com intenção de nos prejudicar e que ocasionalmente se aproveitam para realizar essa interferência negativa. Mas quando nos referimos ao processo obsessivo, estamos trabalhando com os espíritos que de modo contínuo, com persistência, se ocupam do sujeito e, no nosso caso em particular, se ocupam daquele médium, que vão ali o tempo todo tentar prejudicá-lo. E a gente vai estudar como na sequência. É importante destacar que isso é uma tentativa de domínio, então o espírito quer dominar o médium de alguma forma, ele tenta se impor à vontade do médium, tá? E claro, isso é típico de espírito inferior. Jamais um espírito superior vai tentar se impor. Ele aconselha, ele alerta, ele adverte, mostra muitas vezes que a gente está no caminho errado, mas jamais tem a violência da imposição. Então, esse é um marcador bastante óbvio para nós. O espírito está tentando impor o pensamento, a ação dele de alguma forma, é de natureza inferior necessariamente. Então, vamos ver os tipos. Kardec fala sobre, e aqui lembrando que a gente está falando de uma classificação que é válida para os médiuns e para o exercício da mediunidade. Kardec, então, faz uma gradação. Ele começa no que chama de obsessão simples. Como que ela é caracterizada? A obsessão simples é quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui a seu mau grado nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Um ponto que Kardec marca também é, na obsessão simples, o médium percebe a importunação desse espírito. O médium tem consciência de que existe esse espírito que está lhe perturbando as suas atividades, está atrapalhando a sua atividade, tentando fazer essa imposição. Então, percebe? O médium está ali no exercício mediúnico, esse espírito está sondando ele ali, está tentando o tempo todo aparecer. Então, porque essa é a primeira condição das comunicações, que é a vontade de um espírito comunicante. Então, o médium está ali no contexto e tal, o espírito vem e tenta se comunicar. Ele quer adquirir, muitas vezes, uma exclusividade, ou você chama um outro espírito, é ele que está aparecendo e tal. Então, essa é uma marca característica, mas o médium sabe, percebe ali. Então, muitas vezes, a simples oração é capaz de afastar, mudança de um comportamento, atenção para alguma imperfeição, ou uma conversa com esse espírito, mas assim, não é algo ainda muito grave. O espírito é inoportuno, está ali forçando a barra, por assim dizer, quer se comunicar o tempo todo. Mas ainda o médium está percebendo essa influenciação, entende que ela é negativa, entende o propósito daquele espírito e está acompanhando essa situação. Mas a coisa pode evoluir para um quadro que é mais grave, que Allan Kardec vai chamar de fascinação. E a palavra é bem direta do que está acontecendo quando o médium se encontra nesse grau de obsessão. Ele diz assim, que é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Então, o espírito tem a arte de lhe inspirar uma confiança cega. Essa talvez seja a modalidade mais grave de obsessão mediúnica. O indivíduo fascinado, ele não tem noção do ridículo que ele se encontra. Então, ele vai psicografar coisas muito ruins, ideias estapafúrdias, que violam a ética mais elementar. Ou o indivíduo deixa vazar nas suas comunicações mediúnicas ideários políticos mais rasteiros.
Então, assim, são ideias absurdas que as outras pessoas percebem, que lhe indicam isso, mas ele não. O espírito conquistou a confiança dele de tal modo, né, que ele se transforma na única referência considerada razoável por aquele médium. O médium só atende às solicitações desse espírito. Tudo que esse espírito diz é verdade na cabeça desse médium. Então ele cria um mundo paralelo, por isso que fala da ilusão. Nesse mundo paralelo, aquele espírito está sempre com a razão, tem outras ideias, muitas vezes vai dizer que é inovador, está trazendo novas revelações e tal dentro da doutrina espírita, quando na verdade é só uma coisa ridícula, ou muitas vezes um conteúdo extremamente pobre, mas o indivíduo embarcou nessa, né? E a gente vê isso em outras formas de fanatismo. E na fascinação, o espírito consegue fazer com que o médium acredite somente nesse espírito, e todas as teorias, qualquer absurdo, vai passar porque o médium está encantado por esse espírito, e aí não é capaz de pensar. E o caso mais agudo, Allan Kardec deu o nome de subjugação, tá? Que é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo, pode ser moral ou corporal. Até que é o caso onde a vontade do espírito consegue imperar sobre a vontade do encarnado. Para nós parece estranho porque o encarnado é dotado de livre-arbítrio. Então, como assim o outro vem e passa sobre ele? Minha gente, isso é um processo, isso foi construído. Subjugação não apareceu no primeiro momento. Subjugação é resultado da evolução de um quadro que foi se agravando até chegar nessa situação. Tá? E claro, a obsessão sempre é uma relação estabelecida entre dois espíritos. Então, se o espírito conseguiu se impor sobre o médium, é porque ele encontrou nesse médium alguma aceitação progressiva para essa imposição. Ela não se deu do nada. Então, a vontade dele agora, nesse estágio, é que está paralisada. Kardec dá um exemplo de médiuns escreventes, onde o espírito o coloca no constrangimento de obrigar ele a escrever as coisas, em horas inadequadas, em momentos inoportunos, né? Muitas vezes ele obriga o médium, se ele não está com um escrevente, na época era pena, né, ou um lápis, mas o médium escrever com o dedo, por exemplo, forçando ele a fazer esse tipo de coisa. Quer dizer, o médium perde completamente o controle. Então é uma subjugação. O espírito está impondo a vontade para fazer essas coisas, na moral também. Umas coisas que o médium diz, que ele fala na vida cotidiana, a maneira como ele se relaciona com algumas pessoas. Alguns que se dobram. Kardec narra esse sujeito que se dobrava e beijava o chão em locais públicos, passando constrangimento, indivíduos que faziam declarações de amor e por aí vai. Então o espírito se impõe completamente sobre a vontade do médium e obriga a fazer todo tipo de coisa. Tá? Quais são os motivos? Quer dizer, o que levam os espíritos a ficar perturbando os médiuns? Kardec fala de dois motivos principais. Primeiro, que às vezes é uma vingança de um espírito que guarda queixas com relação a esse médium da vida presente ou de outra existência. Mesmo a obsessão, no sentido mais genérico do termo, a vingança é disparado o motivo mais comum. Na nossa fase evolutiva, a maioria de nós somos espíritos muito inferiores. Uma das marcas disso é que nós guardamos muita mágoa, muitos ressentimentos, nós queremos fazer justiça pelas próprias mãos, ou seja, nós somos ainda muito vingativos. E nós tendemos a buscar o exercício dessa vingança. É algo ainda muito comum, muito recorrente em nós. Ora, o indivíduo que está desencarnado, ele não sofreu nenhum milagre de transformação moral. Ele preserva essa vontade de vingança. Quando ele vê ali o médium, né, naquela situação, ele vai tentar se vingar da mesma forma. Tá? Pode ser um desentendimento que aconteceu na presente vida, né? Então esse indivíduo desencarnou primeiro, quer se vingar, ou é reminiscência de outras encarnações que ainda não foram resolvidas. E o segundo motivo que Kardec lista é, muitas vezes não há mais do que o desejo de fazer o mal. O espírito encontra uma espécie de gozo em atormentar os médiuns, né? Porque esse espírito, como está em sofrimento, ele fica insatisfeito e quer ver os outros sofrerem também. Então, o prazer de prejudicar as outras pessoas. Não há nenhum motivo pessoal, não há um motivo particular em perseguir, em obsediar o médium, mas ele quer atormentar, quer perturbar. Então, ele tem satisfação em fazer isso. Então, assim, se eu não sou feliz, então não quero que os outros sejam felizes também. Então, às vezes, esse indivíduo é movido por inveja, por uma covardia também. Então, como ele se encontra numa posição ruim, ele quer que outras pessoas fiquem da mesma maneira que ele.
Tá. Quais são os meios que Kardec indica para se combater o fenômeno obsessivo? Os dois principais meios estão listados aqui. Ele diz o seguinte: primeiro, provar ao espírito que não está iludido por ele e que ele é impossível de enganar. Claro que aqui ele está falando ali mais da obsessão simples e da fascinação. Deixar claro para o espírito, através do comportamento e das ideias dos diálogos, que aquilo que o espírito está propondo, as tentativas dele, são infrutíferas. Que o médium está percebendo a tentativa dele de o enganar, de o ludibriar, de fazer passar pelo médium aquelas ideias absurdas, por exemplo, de tentar impor ao médium certas ideias ou certas condutas que o médium sabe que é inadequado. Então, deixar isso claro para o espírito. Estou percebendo que a sua proposta é inadequada, percebo que as suas ideias são extravagantes, percebo o ridículo disso. Então, estou deixando claro. Então, é o primeiro elemento. E segundo, o Kardec fala, eu achei curiosa a maneira como ele constrói assim, depois, cansar-lhe a paciência, mostrando-se mais paciente que ele. Porque o indivíduo está desencarnado. Então, assim, tempo não é um problema para ele, não tem ocupações materiais. Ele pode se dedicar com todo, se ele quiser, todos os seus esforços para perturbar ali o médium. Kardec fala, então, bom, competição de paciência, vou ser mais paciente, vou persistir na disciplina, vou persistir na seriedade do trabalho, vou persistir entregando as comunicações para análise das outras pessoas, vou persistir no caminho adequado de exercício da mediunidade. Então, a minha perseverança, a minha tenacidade vai demonstrar a esse espírito que não vai ter jogo. Né? Por mais que eu caia, que eu vou falhar algumas vezes, eu vou levantar, vou persistir nesse caminho bom. Uma hora o espírito se dá conta de que não vai funcionar. Então ele retira, se retira daquela situação. Tá? Kardec nos chama atenção para um outro elemento, tá? Esses meios de combater. Além disso, portanto, deve o médium dirigir um apelo fervoroso ao seu anjo bom, assim como aos bons espíritos, que lhes são simpáticos, pedindo-lhes que o assistam. Vejam, não estamos sozinhos. Nem sob o ponto de vista espiritual. Ora, se existe um espírito que pode me perturbar, e os bons espíritos permitem isso a título de aprendizado para nós, porque a gente fica atento às nossas imperfeições, tá? Eles também estão disponíveis para nos ajudar. Importante lembrar disso, né? Nós temos o espírito protetor, minha gente. É o médico que estiver na situação de dificuldade, recebendo a incidência obsessiva de um espírito, pode e deve buscar o concurso do seu espírito protetor. Não só dele, dos bons espíritos que existem aos montes, alguns que não são simpáticos, que podem nos auxiliar. Eu vejo o recurso da prece, de buscar auxílio desses espíritos. Por quê? Eles podem ter uma autoridade moral e amenizar a situação, impedir tanto esse assédio, nos proteger do acesso desse espírito. Depende, claro, a gente vai pedir, mas tem que fazer a nossa parte de um comportamento reto, adequado e tal, para criar o fundamento dessa relação protetiva desses espíritos em relação a nós. Então, eles têm, muitas vezes, essa autoridade moral e pode afastar ali esse espírito que queira nos obsediar. Claro que muitas vezes ajuda também estabelecer um diálogo diretamente com esse espírito. Não só o médium em si que está sendo obsediado, mas em outras circunstâncias, uma reunião mediúnica que evoque, aí conversa com esse espírito para entender os seus motivos e tal, e tentar convencê-lo, dissuadi-lo dessa ação que ele está fazendo. Então, mais um recurso que a gente tem para combater a incidência obsessiva. Kardec vai além. Ele nos esclarece, e esse aqui é um ponto importante para nós, de que eu já disse antes, a obsessão é uma relação entre um espírito e um médium, entre o espírito e o encarnado. O espírito só consegue estabelecer essa relação porque há uma aceitação por parte do médium. Os espíritos obsessores não são vilões, malvados, que nos causam prejuízos gratuitamente. Há motivos, muitas vezes esse motivo é pessoal, a gente viu isso, mas eles encontram suporte nos médiuns para exercer isso. Então, Kardec fala, as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores, e o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é de atrair os bons pela prática do bem. Claro, praticar o bem
o que passa necessariamente por melhorar-me, né? Por lidar com as minhas próprias imperfeições morais. Então, percebe? Quer dizer, o meio de combater os espíritos claro, a gente falou do foco que vai colocar nesses espíritos, através do diálogo, através de colocar espíritos protetores e tal, mas Kardec está dizendo, olha, uma ação fundamental é que o médium olhe para si mesmo. Quais são os elementos do meu comportamento, dos pensamentos, dos sentimentos, da minha vida do dia a dia, que estão dando as condições para que esse espírito obsessor atue sobre mim? Claro, essa é a parte mais desagradável de pensar na obsessão. Que é entender a minha própria responsabilidade nesse processo, caso eu esteja sendo obsediado. É assumir a minha cota de responsabilidade, né? As minhas imperfeições dão as condições para que esse espírito atue sobre mim. Mas eu tenho como contra-atacar. Assim, eu vou praticar o bem, inclusive através da própria mediunidade. Vou buscar me melhorar, me observar mais, me conhecer, entender quais são esses pontos do meu comportamento que estão gerando isso e fazer o esforço de melhoria. É assim que a gente vai combater o processo obsessivo. Kardec nos chama atenção para outro ponto muito importante, que é o problema do melindre, né? Muitos médiuns, são extremamente complicados nesse sentido, porque não admitem que as suas comunicações sejam analisadas pelas outras pessoas. E muitas vezes isso também é estimulado pelos espíritos que estão ali soprando algumas ideias. Kardec fala sobre isso. Na fascinação, isso é o mais evidente, a gente tem que estar muito, muito atento a esse aspecto. O espírito que se apodera do médium, tendo em vista dominá-lo, não suporta o exame crítico das suas comunicações. Quando vê que não são aceitas, que as discutem, não se retira, mas inspira ao médium o pensamento de se insular, de se isolar. Atenção com isso, já dissemos aí para trás, o médium, a gente falou isso na aula do exercício da mediunidade, o médium tem que solicitar as críticas das suas manifestações, é um exercício de humildade e de segurança para o que ele está obtendo. Aqui a gente vê, na fascinação, o espírito está tentando isolar o médium, para que ele fuja, para que ele saia dessas instâncias. Ele quer isolar o médium. O isolamento mediúnico é uma coisa muito perigosa, tá? É uma porta aberta para a obsessão se instalar ou para se aprofundar. E isso é típico da fascinação. Atenção com isso. Médium isolado, que considera que é o único, né? Que as mensagens dele, que as outras pessoas nunca compreendem, que elas não estão à altura, que ela é especial, que ela é diferenciada, e sempre tem um grupinho dos bajuladores. Atenção com isso. Indício fortíssimo de processo obsessivo em grau de fascinação. Toda e qualquer manifestação mediúnica de qualquer médium deve passar por exame crítico. Médium que foge disso está escorregando perigosamente na fascinação. E, finalmente, preciso considerar que os espíritos gostam de alimentar essas ilusões nesses médiuns para que consigam exercer um domínio sobre eles. Médium iludido é fácil de manipular. Então, Kardec fala a respeito do médium, ficar atento a isso. E olha a expressão que Kardec usa. Nunca seria demais recomendar a eles, aos médiuns, que não confiem em seu próprio julgamento. É nisto que os grupos são úteis, pela multiplicidade de opiniões que podem ser colhidas. Olha que interessante o bom senso de Kardec. Não confiar no meu próprio julgamento. Por quê, minha gente? Não é menosprezar, não é o médium se diminuir, mas é o médium ter atenção, porque muitas vezes a gente idealiza aquilo que a gente é em patamares muito superiores ao que nós somos na realidade. Isso não seria diferente no exercício mediúnico. A gente se acha muitas vezes demais, muito além da conta onde efetivamente nós estamos. Então, assim, confiar só no nosso julgamento é muito perigoso, muito arriscado, porque a gente é excessivamente generoso, abundante quando olha para nós mesmos. E ele fala grupo, tá? Por isso até que a nossa próxima aula é discutir sobre reunião mediúnica. Quando a gente está em grupo, a gente encontra suporte, porque vem as várias opiniões, a gente vai perceber ali, às vezes, um consenso de maioria, então, o que nos indica, muitas vezes, o caminho está errado. Várias pessoas apontando, olha,
essa parte na comunicação não está ok por causa disso, disso, aquilo, outro, ou essa comunicação como um todo não é boa por causa disso, disso, aquilo, outro, essas ideias não estão adequadas, etc. Eles vão dando esse retorno para nós, e isso é importante porque nos ajuda a botar os pezinhos no chão, tanto para a qualidade daquilo que recebemos, quanto para entender que nós somos intermediários, que a gente não deve se gabar por causa disso. Então é fundamental que a gente esteja próximo de pessoas que analisem o tempo todo as comunicações. É o nosso conteúdo de hoje. Fiquem com Deus.